Olha, todo mês de março a gente vê a mesma coisa nas empresas, né? Um ritual que se repete. Mas a questão é, e se essa tradição, que parece inofensiva, estiver na verdade custando as suas melhores líderes? É sobre isso que vamos conversar agora. Essa frase resume tudo, não é? É uma verdade bem direta, porque a gente vai desvendar exatamente isso: o abismo que existe entre um gesto simbólico, temporário e um dano que é real e permanente. Existe uma desconexão perigosa entre a estética da homenagem e a falta de uma estrutura de cuidado. Então, vamos começar por aí, por essa fachada. É aquela performance que a gente vê todo ano em tudo que é escritório. Só que por trás dela tem um problema sistêmico. E, o mais importante, um problema que custa caro. A gente já sabe o roteiro de cor, né? Chega março e lá vem a rosa do RH, o café da manhã especial, o post no LinkedIn falando de força e delicadeza. São atos que, assim, na superfície até parecem reconhecimento, mas só na superfície. E aqui a gente chega no ponto central da discussão. Enquanto a empresa está ali super preocupada com a aparência da homenagem, ela está ignorando completamente a falta de um sistema de cuidado que seja real, que seja estruturado. O foco está todo na forma e quase nada na função. E esse é um erro perigoso. Ok, mas vamos sair um pouco dessa observação cultural e ir para o que realmente importa na hora de tomar uma decisão de negócio: os dados. Porque os números não mentem. E olha, o alarme que eles estão soando é bem alto e não dá para ignorar. Dá uma olhada nesses dados da Gallup. A palavra aqui é colapso. O bem-estar das gestoras simplesmente despencou. E não é um pouquinho, não. É uma queda muito mais dramática do que a dos gestores homens. Isso aqui não é uma flutuação de mercado. Isso é um sinal claríssimo de uma falha sistêmica na operação. Beleza, então a pergunta que vale milhões é: por quê? De onde vem essa diferença tão grande? O que está acontecendo nos bastidores, na operação do dia a dia, que está causando esse esgotamento tão seletivo? A resposta, ou pelo menos grande parte dela, está aqui, nos dados da McKinsey. As líderes mulheres fazem o dobro do trabalho invisível. Sabe, aquele trabalho de dar mentoria, de apagar incêndio, de resolver conflito, de cuidar do clima do time. É um esforço gigantesco que consome um tempo e uma energia absurdos e que simplesmente não aparece em nenhuma avaliação de desempenho. E aí é que está o paradoxo que pode ser fatal para uma organização. A empresa se beneficia e muito desse trabalho. É ele que gera a retenção, que cria a segurança psicológica. Mas na hora H, a empresa falha. Falha em reconhecer e, o mais importante, falha em remunerar esse esforço. Para a gente entender o tamanho do impacto disso, a gente precisa de uma nova metáfora. E atenção, não estamos falando de um probleminha de RH, nem daquela conversa de soft skills. Nós estamos falando de uma falha de engenharia, uma falha de engenharia organizacional. É aqui que entra o conceito central, o amortecedor humano. Pensa naquela líder que funciona como uma peça, absorvendo o estresse que vem de todo lado. O estresse que vem de cima, da diretoria, e o que vem de baixo, da equipe. Ela protege o time, garante a estabilidade. Mas tudo isso às suas próprias custas, até o ponto da exaustão, da quebra. Essa comparação aqui é muito reveladora. Pensa só, na engenharia, quando um amortecedor se desgasta, todo mundo entende que é uma falha do sistema. E o que a gente faz? Troca a peça, conserta o sistema. Agora, nos negócios, quando uma líder se desgasta, o que acontece? Muitas vezes isso é visto como uma falha pessoal dela. E é exatamente essa mentalidade que está quebrando a empresa por dentro. E aqui a gente vê a mecânica dessa falha acontecendo na prática. De um lado você tem a pressão por metas, metas frias, duras, que vêm de cima. Do outro lado você tem a equipe, com toda a sua ansiedade, seus conflitos, sua necessidade de apoio. E quem está no meio, sendo espremida? Exato, a líder, o nosso amortecedor humano sendo comprimida até não aguentar mais. Certo. Agora vamos traduzir essa falha de sistema para a linguagem que, no fim do dia, é a que move o ponteiro, a do P&L. Isso não é um problema de RH, é um problema de resultado financeiro. A realidade nua e crua é essa aqui. O modelo operacional de muitas empresas foi desenhado, de propósito ou não, para extrair valor desse trabalho emocional sem pagar nada por ele. É como se fosse um subsídio invisível, um subsídio que no fundo está sustentando a cultura da empresa. E quando esse amortecedor quebra, o carro inteiro treme. O sistema todo sente o impacto. E os custos são reais, são tangíveis.
Não é só perder uma líder de alta performance e ter que contratar outra pessoa, não. É ver a produtividade do time cair, é a inovação desaparecer, é a perda da segurança psicológica, que é a base de tudo. No final das contas, o que sobra é uma cultura frágil e insustentável. Isso é um passivo estratégico gigantesco. Ok, já entendemos o problema. Chega de diagnóstico. Ficar só admirando o problema não resolve nada. Uma liderança de verdade age. Então vamos falar da solução. Uma solução prática, estratégica. E essa é uma mensagem direta para quem toma a decisão final. Esquece as flores, esquece os chocolates. Isso é tático, é barato e, como a gente viu, é ineficaz. A mudança de verdade precisa vir de cima. A verdadeira homenagem não é simbólica, ela é estratégica, é estrutural e, sim, ela é financeira. É hora de monetizar a empatia. E como se faz isso? É um processo bem direto. Primeiro passo, mapear. Tirar da invisibilidade todo esse trabalho de mentoria e cuidado. Segundo passo, medir. Criar uma métrica formal para isso, um KPI do cuidado. E o terceiro passo, que é o mais crucial de todos, vincular. Ligar esse KPI diretamente ao bônus, à remuneração variável. Porque, no mundo corporativo, aquilo que é medido e pago é aquilo que é feito. Simples assim. A lógica é bem simples, na verdade. Se uma líder gasta, digamos, 20% do tempo dela estabilizando a cultura, protegendo o time, então 20% do bônus dela tem que refletir esse valor. É uma questão de alinhar os incentivos. Se a gestão da cultura é estratégica para o negócio, ela precisa ser recompensada como uma atividade estratégica. O valor gerado tem que ser proporcional ao valor pago. E é aqui que a gente precisa de uma virada de chave definitiva na mentalidade de gestão. Cuidar de gente, construir cultura, garantir segurança psicológica, vamos parar de chamar isso de soft skill. Isso é uma competência executiva e uma competência de altíssimo impacto que gera lucro e que precisa, sim, ser paga como tal. Então, para fechar, fica a pergunta que todo CEO, todo líder deveria se fazer hoje. Olhe para a sua estrutura de bônus, para as avaliações de desempenho da sua empresa. O sistema que você tem hoje, ele foi projetado para explorar esse cuidado de graça ou para monetizá-lo como ativo estratégico que ele é? A resposta a essa pergunta vai definir não só o futuro das suas líderes, mas a sustentabilidade do seu negócio como um todo.